Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão do índice, dia 26 de janeiro de 2021, tá? E para a revisão desse dia, tá? Embora atrasado, é muito importante a gente dar uma contextualizada no dia anterior. O dia anterior, o que ele fez? Trabalhou aqui, ó, no range, tá? Olha só, esse que logo no início eu apontei, ó, problema do distanciamento das médias, tá? É um problemão, tá? E quando elas chegaram perto, olha só, o trade só, a operação só evoluiu, né? Também é difícil a gente ver isso, né? Ele só evoluiu depois que a média de 80 e 50 ficaram síncronas, né? Então, vamos lá. Mas para cada dia ruim tem vários dias bons, né? Então, vamos ver como é que foi o dia subsequente, tá? Dia 26, vamos lá. Tá? Vou até deixar um pouco aqui na tela, tá? Ele abriu como, tá? Vamos lá, abriu praticamente na mínima, explosão para cima, tá? O que a gente faz? A gente não faz nada, tá? E vamos ver mais ou menos que horas eram 10 horas, 9h35, 9h45, opa! Olha o tamanho dessa sombra, tá? Super sombra, a gente já está trabalhando aqui ó, no range de 1.400 pontos, então muita atenção, tá? Quando a gente está trabalhando em ranges grandes assim, ele vai no primeiro alvo, vai no segundo, costuma ir, mas o terceiro normalmente fica de fora, tá? E outro aspecto que chama a atenção aqui, tá? Embora até possa ser entendido como um pouco de forçação de barra, tá? É isso aqui, ó. Como assim? Ó, é isso daqui, tá? Então vamos lá, ó. A gente veio trabalhando acima da VWAP, mais abaixo das médias, ó, testamos a média de 80. Então está confirmado, estamos acima da média de 80, de 50, de 20, né? Fundo, topo, fundo, que é isso? O primeiro pivô do dia, confirmado muito rapidamente, tá? Mas que não foi no alvo. Talvez ele tenha ido aqui, ó, primeiro alvo, quase no segundo alvo, tá? Ele tá aqui, pronto, né? Fundo, topo, né? Fundo, ó, legal, ó, não perdeu mais o fundo, tá? Só que o ponto interessante, ó, fundo, topo, ó, confirmou o pivô de alta, né? Quem que confirmou? Esse candle. Então vou marcar ele aqui. Vou marcar ele aqui. Confirmei um pivô de alta. Tá. Confirmei um pivô de alta, né? Interrompeu para cima, não conseguiu, rompi o candle, voltou. E o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando bem desse candle. Abri o mercado, 10h10, 10h15, 10h20, 10h25, né? 10h30 e 10h35 rompi, né? Rompi a média de 200, tá? E aqui entra um item que eu considero um problema desse dia, que é o quê? A média de 200 para ela ser rompida, o que é interessante? Que a gente tenha um pivô de pré-rompimento, pullback de pré-rompimento, ou um pullback de pós-rompimento, né? E o que foi isso daqui, ó? Fundo, topo, fundo, né? Isso aqui foi um pullback no rompimento, isso aqui tem elevada a taxa de falha, tá? Bom, em todo caso, tá? Entrada, o primeiro movimento aqui, né? Rompi, rompi, tá? Não tem que falar mesmo estando esticado. É o modo operacional que eu costumo fazer. Rompeu, né? Já que é entrada stop, tá?
Já que eu poderia ter outra entrada. Bom, esse candle aqui, ó, não rompeu. Esse daqui rompeu, né? Então, o que que eu poderia estar esperando? Ó, o mercado ele dá sinais. Né? Rompeu. Poderia estar esperando o quê? 100% dele. E quando fizesse 100%, teria o rompimento do primeiro movimento, tá? Então, o rompimento da máxima desse candle, tá? Né? Provavelmente ele fez... E, ó, ele fez um pullback aqui, olha que interessante, ó. Ó. Esse aqui é a minimazinha, embora tenha ultrapassado um pouco, ó. Fez o pullback onde? Aqui, ó, nesse candle, né? Então ele reconheceu a existência dele, tá? Então aqui teria uma entrada, provavelmente teria algum filtro melhor nos 2 minutos, tá? E esse candle aqui, além de confirmar primeiro movimento, deu texto, né? Primeiro movimento, ele também confirmou pivô. Né? E confirmou um pivô. Como assim? Fundo, topo, fundo, topo, né? Pivôzão, pivôzão, tá? Correr do abraço, tá? Super ignição, tá? Primeiro alvo e ficou a quantos pontos do segundo alvo? 10 pontos do segundo alvo, né? Não tem nem o que falar. Depois ele deu uma corrigida, cravou no segundo alvo, tá? Cravou no segundo alvo. Outro ponto interessante que eu esqueci de comentar. Tá dentro desse candle, né? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos na abertura do mercado, ó. Veio, bateu, tentou limpar ele, não conseguiu, fechou dentro, né? E acima da VWAP ancorado pelas médias. Isso daqui ó, é um trapzinho, tá? É um trap, tá? É muito difícil entrar nessas operações, tá? Porque elas dão, embora ela tenha um risco bom, ela dá bastante stop. É um trap, tá? A falha de rompimento foi buscar a máxima. Rompeu a máxima, foi embora, né? Um movimento leva a outro movimento, tá? Topo, fundo, topo, opa, topo igual, né? Topo igual, né? O que veio, né? Onde é que tá o fundo? Tô com fundo aqui, né? Tô com fundo aqui. Veio, ó, sentou, né? Fez a rotina média, perdeu. Perdeu, não tem jeito, né? O problema é que perdeu onde? Pô, perdeu na VWAP, né? E isso é um problemão. Mas perdeu, venda, stop, famoso acredita operador, né? E ele fez o quê? Perdeu, fez um pullback, ó, isso aqui é um pullback escondido, né? Outro pullback. Primeiro alvo, deu uma descansada. Segundo alvo, terceiro alvo cravado, tá? Alvinho de topo duplo. Tá? Deixa eu ver o que mais. Alvinho de topo duplo, ó, que legal. Então, ó, uma super oportunidade. Outra oportunidade um pouco mais complicada. Essa era complicada mesmo. Por quê? Poxa, a primeira retração, tudo bem, a gente sabe que é muito comum ele vir até o segundo, ó. O terceiro alvo estava aqui na terceira, tá? E agora vou dar um zoom para ver o que aconteceu no meio da tarde, tá? E só para ver a questão de pontos. 1000 pontos faceizinhos, tá? Fácil. Mais 1000 pontos.
tá? E agora, ó, né? Bom, vamos ver o que chama a atenção. Né? Veio, parou, ficou. Então, a primeira coisa quando eu estou operando, eu desenho, está trabalhando aqui dentro. Está trabalhando aqui dentro, está trabalhando aqui dentro, perdeu. Né? Perdeu, qual que é o alvo? Bom, o primeiro alvo, sempre o mais conservador, né? Espelhamentozinho, né? E depois, o que eu tenho? Não estou dentro de um candle. Vamos lá. 5 pontinhos, né? 20 pontinhos, tá? 20 pontinhos, tá? Fechei fora, nem violou, voltou para dentro. Opa! Então, eu realmente estou dentro desse candle, tá? Realmente estou dentro desse candle, tá? Nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho a inflexão da média de 50, inflexão da média de 80, tá? Eu parei na média de 200, ó, parei na média de 200. E eu vou perder a média de 200 quando? Quando as médias estiverem alinhadas. Preferencialmente depois do acionamento de uma armadilha. Né? Foi, né? Veio onde? Para testar a máxima. Não conseguiu. Veio. Pã. O que é isso aqui? Isso aqui acionou uma armadilha. Por quê? Porque esse candle tentou romper. Os candles subsequentes ficaram trabalhando dentro dele. Perdi o candle. Automático. Jogar ele para baixo. Olha lá. Gravado. Tá? Não tem nem o que falar. Beleza? E o que está acontecendo aqui, ó? Ó, perdi as médias, né? Perdi as médias. Ó, perdi a região, né? Olha que interessante, perdi a região. Perdi as médias, né? Aqui nessa pancada seria acionamento de um Power Breakout, tá? Olha que legal. Um Power Breakout mais armadilha, né? Power Breakout mais Trap, tá? E o Power Breakout, ele tem um índice relativo de falhas, né? Então, o que eu preciso? Preciso de um pullback, né? Perdi a média de 200, veio lá, ó. Quem vendeu aqui, ó, né? Ou vendeu aqui, botou stop aqui, né? E não aqui. Vai pegar o stop, deixou um gift, ó. Veio mais, deu mais uma pancadinha e voltou para dentro. Fechou dentro, ó. E voltou para dentro e olha só, perdendo esse candle, tá? Então aqui, ó, eu tenho. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho ponto contínuo, tenho ponto contínuo, tenho ponto contínuo. Eu tenho um trap, eu tenho um trap, né? E eu tenho um pullback, tá? Tanto é que, ó, abriu só pancadão para baixo, tá? E qual que é o alvo quando acontece isso? Bom, o primeiro alvo é se eu fiquei trabalhando dentro dessa região, né? Tá. Espelhamento da região, tá? Primeiro alvo, segundo alvo, ficou consolidando, cravou o terceiro alvo, tá? Outro ponto que eu poderia ter usado, ó, tanto o espelhamento quanto o pivô de saída, ó, ele não saiu através de um pivô, ó, topo, fundo, topo, confirmou o fundo, né? Confirmou o pivô de baixo, né? Então, confirmou no alvo, né? Deu a entrada, veio no segundo. E o que aconteceu?
Desceu, ficou consolidando, consolidando. Perdeu, né? Perdeu, provavelmente veio, fez um pullback, gravou o terceiro alvo e acabou o dia, né? O terceiro alvo deve ter sido isso daqui. Não, não foi. Então ele foi isso daqui, ó. O terceiro alvo foi isso aqui, tá? Tanto é que algumas vezes, né? Quando eu quero... parou numa região e eu quero saber um possível ponto de reversão, né? Eu vou pegar um outro exemplo e explicar isso depois. Isso é na verdade é uma maracutaia, tá? Não é uma técnica, é uma maracutaia, uma adaptação que eu estou fazendo, né? Porque o mercado ele pode reverter até determinado ponto A, para atingir o ponto B, né? E pode reverter com um ponto, entre aspas, saudável, de saúde, né? A partir de outro ponto, o movimento ele perde a saúde, né? Então, por exemplo, eu estou vendo que o mercado está retraindo sempre 50%, né? Então, vou procurar uma reversão em um pivô de 50%, né? Poxa, mas o mercado retraiu lá na última retração. Opa, então ele perdeu a saúde do movimento. Ele vai ter que armar um outro pivô ou vai ter que fazer um duplo teste nas médias, tá? Então, dia complicado, tá? E olha que interessante, só para chamar a atenção, vamos ver se aconteceu logo em seguida, ó. No final do dia, né, eu confirmei o último alvo era a perda desse espelhamento, tá? Então, no outro dia, eu já tinha o quê? Eu já tinha esse alvo aqui, tá? Lá do espelhamento, que não foi atingido por 130 pontos. É bastante, tá? É difícil a gente errar Cibo dessa forma, tá? Mas se eu pegar aqui, né? Não vou roubar. É isso aí, tá? Então já tinha um alvo projetado, tá? Então agradeço a todos que estão assistindo e um forte abraço. Muito obrigado.